Leitura diária. Esdras, capítulo 2. A lista dos exilados que voltaram. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos israelitas. Os descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Ara, 775, de Pat-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812, de Elão, 1.254, de Zato, 945, de Zacai, 760, de Bani, 642, de Bebai, 623, de Azade, 1.222, de Adonicão, 666, de Bigvai, 2.056, de Adim, 454, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Bezai, 323, de Jora, 112, de Azum, 223, de Gibar, 95, os da cidade de Belém, 123, de Netofate, 56, de Anatote, 128, de Amasvete, 42, de Kiriat-Jearim, Quefira e Berote, 743, de Ramá e Geba, 621, de Miquimás, 122, de Betel e Ai, 223, de Nebo, 52, de Magbis, 156, do outro Elão, 1254, de Arim, 320, de Lode, Edide e Onos, 725, de Jericó, 345, de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973, de Imer, 1.052, de Pazu, 1.247, de Arim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jesua e de Cadmiel, por meio da linhagem de Odavias, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Sanlai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Aru, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Cícera, Tamar, Nesias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil,
Poquerete, Azebaim e Ami. O total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram às cidades de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com a filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador os proibiu de comer alimentos sagrados, e enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar Deus por meio de Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 43.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulos, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Amém? Para refletir, quando nos deparamos com a leitura de uma genealogia bíblica, ou como no capítulo de hoje, uma grande lista de nomes incomuns, temos a tendência de pular o capítulo e acabamos perdendo uma importante parcela da bênção para nós reservada. Confesso que sou tentada a fazer uma leitura superficial e rápida, mas, estando em oração, o Espírito Santo nunca permite que as Escrituras deixem de cumprir sua fiel utilidade. No capítulo anterior, vimos que nem todos os hebreus retornaram da terra do cativeiro. Se isso tivesse acontecido, provavelmente não teria uma lista destacando os que voltaram para Jerusalém e para Judá. Certamente estaria escrito que todos regressaram para Jerusalém e para Judá. Os exilados, portanto, eram um remanescente, uma pequena porção dos filhos de Israel, aproximadamente 50.000 pessoas que reconheceram ser aquele o momento de voltar para casa. Alguns, porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Seus nomes ou o nome de seus pais não constavam nos livros genealógicos, causando um grande desconforto. Mesmo que alguns defendessem uma linhagem sacerdotal, sem registro não poderiam assumir tão sagrada função. No processo de reconstrução no templo e de restabelecimento do verdadeiro culto a Deus, era necessário que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim, ou seja, o sumo sacerdote para ministrar diante do Senhor e revelar sua vontade. Neste capítulo percebemos de uma forma mais clara a importância das genealogias. Era ali que os filhos de Israel encontravam a sua identidade. Sem esta prova, sua filiação era considerada ilegítima. Como Israel de Deus,
há um registro no qual nosso nome deve estar escrito. Serão tidos por imundos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13:8. Na nossa identidade celestial consiste em conservá-la nos anais da eternidade, vivendo aqui de modo a não restar dúvidas a quem pertencemos e para onde estamos indo. Fazemos parte das digitais do nosso Criador. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Isaías 49:16. Um registro que não pode ser perdido ou esquecido, a menos que desejemos isso. Se permanecemos em Deus, nunca seremos considerados indigentes ou filhos ilegítimos, mas recebemos o privilégio de ser guiados por Ele, glorificando o seu nome. Isaías 63:14. Agora, pois, mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2:12. Amém?